comumente não são muito faladas na igreja, mas a vida delas, não necessariamente a vida delas, mas uma atitude, né, errada delas, e a atitude do apóstolo Paulo tem me desafiado pessoalmente. E eu quero caminhar com você no livro de Filipenses, aliás, na epístola, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículos de 1 a 3, que diz o seguinte: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim. Amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Eu não sei se você já ouviu muitas mensagens que falam a respeito de Evódia e Sintique. Não sei se você já foi muito ministrada com isso, eu imagino que não, né? Mas vá que você já tenha sido ministrada também. Mas eu quero chamar a sua atenção para a vida dessas duas mulheres. Que você possa junto comigo caminhar naquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao nosso espírito e ao nosso coração. A harmonia, queridas, e a unidade entre os irmãos é tão importante, é tão crucial, que Paulo escreveu sua carta destinada à igreja de Filipos, a qual seria lida em público e em outras igrejas também, fez menção da discórdia existente entre Evódia e Sintique. Não é comum, pelo menos no nosso ministério, na paz, não é comum que a gente coloque o erro das pessoas em público, né? Não é comum que a gente comente algo que esteja sendo tratado. E Paulo é para nós uma referência, o apóstolo Paulo é para nós uma referência muito grande. E não pense aqui que ele estava errado quando mencionou essa discórdia existente entre essas irmãs. Por causas muito simples. A primeira delas é porque se tratava de líderes daquela igreja local para onde ele estava escrevendo. Então Paulo estava escrevendo uma carta distinta à igreja em Filipos. E havia um problema estabelecido ali, naquela igreja. E quando ele então escreveu aquela igreja, ele escreveu mencionando essa situação. Outra razão é porque aquele problema já não era segredo. A igreja conhecia, sabia o que estava acontecendo. O corpo estava sendo afetado por aquela discórdia. Terceira razão, porque se tratava de um problema de relacionamento dentro do corpo. E todo problema de relacionamento dentro do corpo, quando não tratado, adoece o corpo e pode matá-lo. Então o apóstolo Paulo estava muito preocupado. A quarta razão é porque elas tinham sido fortes cooperadoras do apóstolo Paulo. Elas haviam sido ajudantes fiéis, tanto é que no início do texto, quando ele está escrevendo a esses amados, que inclui Evódia, que inclui Sintique, ele diz: minha alegria e minha coroa, sim. Então essas mulheres eram muito importantes para o ministério de Paulo e para a igreja em Filipos, para a igreja estabelecida ali naquela comunidade. A outra razão é porque aquele problema entre elas havia travado o trabalho em equipe. E o trabalho em equipe já não estava mais funcionando como antes. O progresso não estava acontecendo como antes e Paulo estava muito preocupado. Então, por essas razões, Paulo não estava errado, o apóstolo Paulo não estava errado. Então ele começa a escrever a Filipos, a igreja em Filipenses, ele começa a citar este assunto e a tratar este assunto de forma muito aberta, de forma bem aberta com a igreja. Agora, uma das razões principais, queridos, porque o apóstolo Paulo, ele tratou disso com tanta clareza e tão aberto, é porque o apóstolo Paulo sabia da importância do trabalho dessas mulheres para a igreja em Filipos. O apóstolo Paulo conhecia as qualidades que essas mulheres tinham. O apóstolo Paulo conhecia os valores delas para a comunidade em Filipos, mas ele sabia também que aquela contenda, aquela discórdia,
nascida entre elas, podia colocar simplesmente tudo a perder. Todo o crescimento daquela igreja, todo o desenvolvimento daquela comunidade, todo o desenvolvimento daquela casa de oração estava comprometida. Por causa da discórdia daquelas duas mulheres, entre elas, porque elas eram mulheres proeminentes ali. Elas eram ajudantes de Paulo e elas eram mulheres importantes. Queridos, é muito certo que nós mulheres temos um dom muito evidente nas nossas vidas, que é o dom de influenciar. O dom de influenciar é muito forte em nós, queiramos, nós pensemos nisso ou não. Então aquelas mulheres, elas eram influenciadoras. E só abrindo um parêntese aqui, justamente porque nós somos mulheres influenciadoras, justamente por causa deste dom tão evidente do Senhor nas nossas vidas, é que nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes. Nós devemos ter muito cuidado com as nossas ações, porque assim como as nossas ações boas influenciam os outros, as nossas ações más também influenciam. E às vezes, infelizmente, pessoas têm mais facilidade de observar um erro nosso e reproduzir, do que muitas das vezes a nossa habilidade. Eu sei que nós já estamos assim, no decorrer dessa conferência, aprendendo muitas coisas. Mas dei uma cutucadinha assim na irmã que está do seu lado. E diz, ajuda a pastora, não dorme não. Cutuca aí na irmãzinha que está do teu lado, diz, ajuda a pastora, não dorme não. Obrigada. Então, querido, já que você cutucou a sua irmãzinha aí, se você vê ela dormindo, me ajude, cutuque nela aí, não deixa ela dormir não. Tá bom? Então, queridos, isso era um risco eminente na igreja dos filipenses. Aquelas irmãs eram influenciadoras, aquelas irmãs eram assim tão envolvidas no reino, mas o que acontecia? Aquelas irmãs tinham entrado numa discórdia, elas tinham entrado numa confusão. Entre elas já não havia mais um comum acordo, e isso estava comprometendo o desenvolvimento do corpo, isso estava comprometendo a saúde do corpo, e aquele risco era muito perigoso, e Paulo, o apóstolo Paulo, não podia deixar de não tratar aquela situação. Ele precisava tratar aquela situação muito rápido, porque senão aquilo ia se tornar um mau fermento na igreja. E aquele mau fermento ia passar para outras mulheres. E se passasse para outras mulheres, ia passar para outras e outras e outras. E sabe de uma coisa? Ia passar para os homens, porque as mulheres sabem como influenciar os homens. E Paulo estava muito preocupado com aquilo, porque ele conhecia a influência daquelas mulheres. Quem é uma mulher influenciadora aqui? Dê um sinal com a sua mão. Eu acho que elas estão meio dormindo, pastora. Quem são mulheres influenciadoras aqui? Dê um sinal com a sua mão. Amém. Então, a influência daquelas mulheres, de Evódia e de Síntique, estava sendo levado para o lado errado. Ao invés de elas estarem influenciando para o bem, influenciando para o crescimento da igreja, elas estavam influenciando ao contrário. E o que causou a discórdia entre elas? Por mais incrível que você possa achar, provavelmente, se você for fazer uma pesquisa, se você for procurar sobre a vida dessas mulheres, nos livros históricos, nas pesquisas de pregações, você vai entender uma coisa, provavelmente, e até a carta indica isso, que o que trouxe discórdia entre elas era o zelo pela obra de Deus. Aí você diz, pastoras, elas estavam discordando por causa do zelo para com a casa do Senhor, o zelo pela obra, pelo corpo de Cristo, o zelo pelas ovelhas, era. Porque deixa eu te falar, eu não sei aqui quantas pastoras, oficialmente de igreja, nós temos aqui, mas é certo que nós temos várias.
E sei também que tem várias pastoras de distrito, pastoras de rede, pastoras de área e assim sucessivamente. Líderes de célula. Eu sei que tem muitas mulheres que já são líderes aqui, assim como eu. Entenda uma coisa. Quando você está liderando pessoas e o Senhor te dá um grupo de pessoas, mulheres, homens, um grupo de pessoas que elas são muito proativas, que elas têm muito boas ideias, você tem que ser uma boa gestora, porque senão você vai ter sérios problemas. Porque o excesso de muitas boas ideias, se não geridas de forma correta, vai dar atrito. Não porque há uma competição, mas porque há muita ideia boa nascendo. Há muita boa ideia. Então provavelmente Evódia e Sinti, que tinham muito boas ideias para ajudar Paulo. Tinham muitas ideias para a fundação da igreja. Mas provavelmente as ideias delas, em algum momento elas se cruzavam e não se alinhavam totalmente, né? E certamente que elas estavam sendo tratadas como eu e você estamos. Então, claro que uma delas queria que a sua proposta, a sua ideia fosse para frente, porque do ponto de vista dela, era uma excelente ideia. E provavelmente que a outra também queria que a sua ideia prosperasse, porque também provavelmente era uma boa ideia. Então, queridos, aquilo estava acontecendo, e aquelas ideias para o crescimento daquela igreja, ela precisava ser bem gerida. Mas, às vezes, a gente se engana, né? Não, mas isso não acontece, pastor, aqui em Santarém. Isso não acontece na minha rede, né? Isso não acontece no meu distrito, será? Eu acho que acontece, sabe por quê? Porque eu acredito que debaixo de você há muitas pessoas proativas. Há muitas pessoas que sabem ter boas ideias. E se você não souber gerir bem essas ideias, pode virar um problema como estava acontecendo com essas mulheres. Se você for estudar um pouquinho lá por volta do ano 60 e do ano 61, depois de Cristo, que foi quando isso aconteceu, Paulo estava muito preocupado em organizar a comunidade de Filipos. Ele estava muito preocupado em organizar aquela igreja, o seu bom funcionamento lá naquela cidade. E lá ele tinha essas duas mulheres proativas, envolvidas, que se chamavam Evódia e Sinti, trabalhando com ele na organização da igreja. Elas não estavam pecando, elas não estavam dando trabalho, elas estavam trabalhando. E Paulo as encontra servindo. E provavelmente elas já viviam naquela cidade há muitos anos. E provavelmente elas eram conhecedoras da realidade da igreja. Quando a gente vai visitar uma igreja, quando a gente vai visitar uma denominação, a gente só conhece superficialmente. Mas aquelas ou aqueles que são membros ativos daquela comunidade conhecem os problemas. Sabe o que está acontecendo, e esse era o caso delas. Então, no ímpeto de ajudar Paulo a resolver muitas coisas, a solucionar muitas coisas, elas não concordavam em alguns pontos entre si. E aí começaram os problemas. E deixa eu te falar, por mais incrível que você possa achar, entre crentes maduros, normalmente as discórdias não são por prática de pecados. Normalmente a maioria das discórdias é por divergência em pontos de vista. Porque eu tenho um ponto de vista assim, a minha amiga tem um ponto de vista daquele outro jeito, a minha outra amiga tem um ponto de vista daquele outro jeito. E aí começa a haver um atrito, começa a haver uma divergência nos pontos de vista. Infelizmente, muitos relacionamentos foram e ainda estão sendo quebrados dentro da igreja local por causa dessas divergências. E aí nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque se eu sou uma mulher proativa, se eu sou uma mulher de boas ideias, se eu sou uma mulher que sabe fazer as coisas bem feitas, mas também tem uma parceira minha, como a gente brinca lá em São Luís, uma parceira, né? Se eu tenho uma parceira que também é boa, de pegar o boi pelo chifre, que é uma mulher boa de trabalho, e eu não alinhar, e eu não concordar com ela, e nós não andarmos concordemente, como Paulo diz, que, queridos, nós vamos ter problemas. Nós vamos ter problemas sérios, nós vamos ter problemas graves, e relacionamentos vão começar a ser quebrados. E se eu não tiver cuidado, se eu não tiver o zelo de prestar atenção nisso, eu vou perder boas amizades. Eu vou perder pessoas valiosas que poderiam estar lado a lado trabalhando comigo, mas por eu não gerir bem essas coisas, por eu não perceber essas coisas, eu acabo afastando essas pessoas de mim.
Agora, qual foi a solução encontrada por Paulo? Paulo teve uma pegada assim poderosa. E essa pegada eu quero que você e eu peguemos também. Porque o Senhor tem colocado pessoas debaixo da nossa autoridade. O Senhor tem colocado pessoas para que nós possamos geri-las, orientá-las. E é necessário que nós aprendamos algumas dessas coisas. Então, qual foi a solução encontrada por Paulo? Primeira coisa, foi levá-las a optar, a escolher por uma reconciliação. A primeira coisa que Paulo fez foi isso: olha, vocês precisam se reconciliarem. E ele começa dizendo: olha, eu exorto a Evódia e eu rogo a Síntique. Em outras palavras, eu estou pedindo para vocês duas se entenderem. Eu estou pedindo para vocês duas andarem concordemente. Eu estou pedindo que vocês sejam unânimes no Senhor. Vocês pensem a mesma coisa. Parem de ficar divergindo. Que vocês andem concordemente e não brigando uma com a outra. Parem de brigar, vivam em harmonia. Que vocês restabeleçam a boa convivência entre vocês. E que vocês procurem viver bem uma com a outra como irmãs na fé. Querida, deixa eu falar uma coisa para você. É extremamente necessário e urgente que nós ressignifiquemos os nossos relacionamentos. Em todas as nossas esferas de relacionamento. Nós não podemos permanecer com o nosso coração endurecido, com uma dura cerviz. Deixa eu te falar. Eu e você, nós somos trigo. Nós nos curvamos. Nós não fomos criadas para ser joio endurecido, de dura cerviz, que pode vir o vento que vier, está lá, duro, endurecido. Eu e você somos trigo. Somos trigo. Nós nos encurvamos. Nós sabemos baixar a nossa cabeça. Eu acredito sinceramente que eu e você somos mulheres que temos a nobreza de reconhecer quando estamos erradas e temos a coragem de fazer o caminho de volta. Então, que eles entendam isso, nós somos trigo e como trigo nós precisamos agir como trigo. Um grande segredo que ressignifica as nossas experiências negativas é nós praticarmos a palavra. E aí eu quero dar pelo menos para você 2 textos que para mim são extremamente importantes e que nortearam e norteiam a minha vida até hoje. Eu tenho algumas mulheres aqui na nossa plateia hoje que já me conhecem de alguns anos, que eu já tive o privilégio até mesmo de pastoreá-las. E elas vão se lembrar desses 2 textos aqui, porque eles andam comigo por todo lugar que eu vou. Um deles se encontra em Mateus capítulo 18, dos versículos de 15 a 17. Mas eu quero falar com você precisamente agora sobre o versículo 15, que diz assim: se teu irmão pecar, aí está em colchete em algumas traduções, contra ti. Ou seja, se ele pecar e o pecado chegou até teu conhecimento, ou se ele pecou diretamente contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhar-te o teu irmão. Então o apóstolo Paulo estava desafiando a Evódia e a Síntique a resolverem o assunto entre elas duas, a elas se reconciliarem. O segredo de Mateus 18 é ganhar o coração. O segredo de Mateus 18 é eu ter a disposição de ir até a pessoa que me machucou. O texto não diz que é para me esperar que quem me machucou venha até mim. O texto diz que se eu fui a ofendida, se eu fui a machucada, se fui eu que sofri o dano, então a Bíblia diz que sou eu que tenho que ir. E sou eu que tenho que expor para o meu irmão como o meu coração está. Ou como as minhas emoções estão. Agora, sabe qual que é o nosso problema? É que a nossa carne é terrível. Quem convive comigo também ouve muito isso que eu digo. E eu vou falar aqui com você. Pegue aqui no seu braço. Não importa se ele é gordinho como o meu, ou se ele é magrinho, mas pegue aqui.
Dê uma apertadinha aí na sua carne. Aperte mais um pouquinho. Dói, né? A gente começa a apertar, dói. Quando a nossa carne começa a ser espremida, ela sente. Diga assim, essa aqui, a nossa carne, diga, essa aqui não é minha amiga. Nunca foi e nunca será. Entende? A minha e a sua carne nunca foi nossa amiga e nunca vai ser. A nossa carne não gosta de se dobrar. A nossa carne não gosta de ir com a disposição de ganhar o irmão. A nossa carne quer ir com a atitude altiva. Porque eu sou ofendida. Porque eu sou a machucada. Então você tem que pedir perdão para mim. Porque foi você que me feriu. Não é assim? A nossa carne não quer ir com a atitude de ganhar o coração. A nossa carne não quer ir com a atitude nobre de conversa. De colocar a situação que aconteceu em pauta para se conversar. E nessa conversa, se alcançar perdão e cura. Então, queridos, Mateus 18, desde o versículo 15 até o 17, nos adverte para que nós tenhamos a atitude certa. E não a atitude de arrogância, a atitude de altivez. Eu preciso, você precisa, que com a atitude correta, nós ressignifiquemos o nosso comportamento. Que as pessoas possam olhar para nós e ver que nós vamos sair daqui de fato ressignificadas. Que se a gente tratava uma situação com grosseria, se a gente tratava uma situação com dura cerviz, a gente vai ser maleável agora. A gente vai saber se posicionar, a gente vai saber se colocar diante das circunstâncias. Outro texto, praticando a palavra, é Provérbios, capítulo de número 27, versículos de 5 a 6, que diz o seguinte: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. O pastor Eibe, há muitos anos, ele tem uma palavra que eu não sei se você conhece. Mas essa palavra dele me impactou muito e tem me impactado até hoje. O tema necessariamente não é esse, mas o assunto é esse. O amor fala. Se você ouve muitas mensagens do pastor Eibe, você já deve ter ouvido isso. E a primeira vez que eu ouvi o pastor Eibe falar sobre isso, que o amor falava, eu não entendi muito bem. E eu fiquei ouvindo e pensando, e uma vez eu falando com ele, eu falei, pastor, eu sei que eu já ouvi o senhor pregando sobre isso, e o senhor, fala muito sobre isso, mas eu queria que o senhor me explicasse melhor sobre o amor fala, E ele com aquele jeito dele todo, de explicar, de dar atenção, ele falou, Rami, quando eu digo que o amor fala, é por meio das nossas atitudes. Quando eu vou resolver um problema, quando alguém me feriu, quando alguém me machucou, quando alguém me fez alguma coisa agravante realmente, que tem me alcançado, que eu vou conversar com aquela pessoa, eu tenho que ir carregado de amor. Carregado de amor por aquela pessoa. Porque se eu for carregado de amor até aquela pessoa, o meu amor vai falar. Nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, o meu amor vai falar. E eu ouvindo ele com aquilo, eu falei, Jesus, me ajude. Me ajude a ter esse nível de amor que o pastor Eibe está falando. Quando eu for reunir com alguém que me feriu, que me machucou, que me ofendeu, que eu vá carregada de amor. Sabe, queridos, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ora. E não demorou muito não para vir uma ferida bem generosa. E eu comecei a orar para o Espírito Santo, Pai, me ajude, porque agora é a minha oportunidade. E orando no meu tempo sozinho com Deus, conversando com o Senhor. O Senhor falou para mim, Rami, você precisa já ir para essa conversa, já literalmente tendo perdoado. Porque se você for para essa conversa já literalmente tendo perdoado, o seu coração já vai se encher de amor.
E quando você falar, suas palavras serão cheias de amor. Quando você tiver qualquer atitude, as suas atitudes já serão cheias de amor. Queridos, e eu comecei a orar por aquela circunstância, pelas pessoas envolvidas. E eu acho que foi a melhor conversa que eu já tive em toda a minha vida. Porque eu consegui expressar o meu amor por aquela pessoa. E a pessoa conseguiu ver o meu amor por ela e não a minha ofensa. E aí nós conseguimos nos resolver. E somos amicíssimas até hoje. Então, queridos, aquilo foi uma experiência que me marcou. Então, diga comigo, o amor fala. Então, queridos, eu preciso verdadeiramente tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratada. Então, pense nisso. Quando você for resolver um problema, quando você for resolver uma situação, pense, e se fosse eu? Como eu gostaria de ser abordada? Eu gostaria de ser humilhada? Eu gostaria de ser tratada com grosseria? Eu gostaria de ser desqualificada? Não, mas eu gostaria de ser abordada em carinho. Eu gostaria que a pessoa me dissesse em amor o que eu errei, o que eu fiz de errado, sem me ofender, para que eu tivesse a oportunidade de me arrepender. Então, queridas, se nós tivermos esse tipo de comportamento, fofoca, discórdias e discussões na igreja vão estar encerradas. Mas o problema é que o nosso coração, infelizmente, é carnal demais. E nós precisamos ressignificar o nosso coração. Nós precisamos ressignificar a nossa atitude para com a nossa irmã. Quando você começar a tratar as pessoas como você gostaria de ser tratada, muitas coisas estarão resolvidas. Entende, queridas? Isso precisa ser uma atitude, uma determinação no meu e no seu coração. Então, praticar esse segredo é escolher ressignificar o que deu errado nos nossos relacionamentos. Seja com meus líderes, seja com meus companheiros de ministério, seja com meus liderados. Porque todas nós temos pessoas acima de nós, temos pessoas na mesma esfera que nós e temos pessoas abaixo de nós. E nessas três categorias nós temos que ter a habilidade de saber conviver com as pessoas. Nós temos que ter a habilidade de saber calar a nossa boca quando a nossa ideia não cabe na situação. E temos que ter a ousadia e a graça de Deus de saber colocar algo que Deus colocou no nosso coração de forma correta, na hora certa, para que tenha fruto permanente. Então nós precisamos ter essa sabedoria, precisamos ter esse discernimento. E isso precisa ser ressignificado na minha e na sua vida. Então é muito importante. Então, olhando por esse prisma, será que você não tem uma Evódia ou uma Assíntique com quem você está de atrito? Ou será que não é você a Evódia ou a Assíntique na vida de alguém? Será? Pode ser que tenha. Será que a Evódia ou a Assíntique, será que não é o meu marido? Será que eu não fico batendo de frente com tudo que ele diz, com tudo que ele pensa, com tudo que ele faz? Será que eu não fico lá como uma goteira, brigando o tempo todo? Será que eu não fico como uma Evódia e uma Assíntique tratando os meus filhos, irritando os meus filhos? Sendo aquela mãe chata, ao invés de ser aquela mãe que se esforça para ser uma mãe amiga também? Será que eu não tenho uma Evódia, ou eu não sou uma Evódia, ou não tenho uma Assíntique, ou não sou uma Assíntique na vida de alguém? Será? Queridos, se tem, vá e ressignifique essa situação. Dê um novo significado. Não fique andando na esfera da culpa, porque isso ou porque aquilo outro. Vá e ressignifique e ganhe o coração, como Mateus diz. Ganhe o coração, porque entenda uma coisa: a quem muito é dado, muito é exigido. Você veio a essa conferência, seus olhos estão sendo abertos, então você não vai ser mais tomada por inocente. Porque o conhecimento está chegando até você. Se você quiser continuar com dura cerviz, aí o problema é seu. Mas se você quiser ser trigo, se encurvar, praticar Mateus 18 de forma certa, praticar Provérbios 27 de forma certa, então aí o benefício vai ser todo seu. Amém? Então isso é uma decisão que precisa partir de mim e de você. Você está recebendo, vai ser exigido de você daquilo que você já tem recebido. Então vá e faça segundo aquilo que você tem aprendido.
Faça isso. A outra coisa que o apóstolo Paulo fez, e aí eu acho isso aqui também tremendo. Primeira coisa, ele desafiou a Evódia e a Síntique a andarem concordemente, a pararem de ficar brigando entre elas. Mas a segunda coisa que o apóstolo Paulo fez, ele pediu ajuda ao seu fiel companheiro de jugo. E nem é dado um nome a este homem. Mas o seu fiel companheiro de jugo, sabe quem era? Era um ressignificador. E aí eu quero chamar a sua atenção. A igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje, ela precisa de ressignificadores que darão um novo sentido, um novo significado para relacionamentos que foram quebrados. Então eu e você precisamos ser mulheres que vamos não só ressignificar a nossa própria vida, mas vamos ser ressignificadores na vida de outras pessoas. É importante que pessoas olhem para nós, inclusive peçam a nossa ajuda, para nós sermos restauradoras de relacionamentos. Que eu e você sejamos mulheres que sabemos mostrar um caminho no meio do ermo. Que eu e você sejamos mulheres que sabemos mostrar uma solução quando não parece haver uma solução. Que nós sejamos mulheres sábias, mulheres instruídas, que de fato nós saibamos ressignificar o ambiente aonde nós estamos vivendo. Porque senão não vai ter significado nenhum nós termos vindo a esta conferência. Aprendemos tanto sobre ressignificação, se os nossos relacionamentos vão continuar quebrados. Se os nossos relacionamentos vão continuar doentes. Então nós precisamos entender isso. E entenda uma coisa, queridos, e eu já estou quase chegando no final disso aqui. Evódia e Síntique, o significado do nome delas é maravilhoso, mas elas viviam completamente fora do significado dos seus nomes. Olha só, o nome Evódia de Evonai significa ir bem, prosperar, fazer uma boa jornada. Todavia, ela não estava indo bem, nem prosperando, nem fazendo uma boa jornada. Termos semelhantes a estes são empregados no versículo 2 da terceira epístola de João, quando João escreve: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Então entenda uma coisa, Evódia precisava ressignificar de volta. Assim como eu te falei, Noemi precisava ressignificar de volta. O Espírito Santo tem batido muito isso no meu espírito desde que eu comecei a orar por essa conferência. Muitas aqui precisam ressignificar de volta, precisam voltar para o propósito, precisam voltar a ser o que já eram em Deus e deixaram de ser. O Senhor está contando com suas mãos. O Senhor está contando contigo, porque você é valiosa, você é preciosa. Pessoas estão precisando de você, almas estão precisando de você, almas vão ser resgatadas da morte através da sua vida. Se levante, se posicione, seja mulher de garra, seja mulher prudente, virtuosa, que o Senhor te chamou para ser. Não se acomode, não fique com medo, não fique travada pelas circunstâncias. Tem problema, se levante e resolva, porque o Deus que mora dentro de você é poderoso para fazer qualquer coisa. Amém? Se levante, se posicione, se ponha em cima dos seus pés e seja a mulher que Deus chamou para você para ser. Decida ser uma mulher de fato ressignificadora, uma mulher que vai mostrar norte, uma mulher que vai definir futuros, vai definir destinos, debaixo da influência do Espírito Santo. Paulo queria que aquelas mulheres voltassem a ser quem elas foram chamadas para ser. Síntique também é um nome grego que significa afortunada, porém ela estava vivendo um momento de pobreza espiritual. Vivia uma falta de amor enorme e de perdão. Eu te falei, decida viver na leveza. Decida viver na leveza. Decida viver na prática do amor verdadeiro. Decida viver todos os dias debaixo da paz que excede todo entendimento. O mundo pode estar se quebrando, mas você em Deus sabe ser uma mulher prudente, uma mulher calma, com palavras sábias, com lábios de erudito, que não sai falando o que não deve, mas as palavras que saem da sua boca trazem vida e trazem libertação.
Então que a minha e a sua boca, que a minha e a sua língua sejam boca e língua de poder, de vida e não de morte. Que a reconciliação, que a palavra da reconciliação, ela repouse nos meus e nos seus lábios. Então eu quero parafrasear aqui antes de nós orarmos o que o apóstolo Paulo disse. Ele estava dizendo para Evódia e para Sintique o seguinte: eu estou rogando que vocês se reconciliem, e ao mesmo tempo pedindo ajuda ao meu fiel companheiro de jugo, que vos auxilie nessa reconciliação, para que tudo vos vá bem, para que vocês sejam prósperas e afortunadas, e para que possam fazer no Senhor uma boa jornada. E eu peço isso para a minha vida e para a sua vida. E eu quero te convidar, se ponha de pé. Porque eu quero orar com você. Enquanto o ministério de louvor está se aproximando, eu quero tirar um tempo, eu quero que você ouça um pouquinho dessa música, porque eu acredito que essa música